Boa noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa. Muito próximo estamos de ter o maior acontecimento da história do futebol do Rio Grande do Sul, né? Eu estou dizendo de enfrentamentos, né? Claro que ganhar título mundial, ganhar título da Libertadores, isso tudo supera qualquer outra situação. Mas entre enfrentamento de Grêmio e de Internacional, o que dará o maior ganho ou o maior dano é agora. Porque quem ganhar o confronto de dois clássicos grenais já estará com vaga garantida na próxima Libertadores da América, com 50 milhões no bolso e mais a valorização de todo o elenco, quer dizer, vai ganhar quase numa mega sena. Quem perder, ai. Vejam só o pepino que está o Internacional, por exemplo, nessa situação do Paulo Guerreiro. Já não vai jogar a partida contra o Cruzeiro, isso se não for liberado, o Inter ainda mantém a esperança. Já foi na Comebol, já foi na CBF, o Rodrigo Caetano foi na Federação Peruana de Futebol, o Gareca já conversou com o Guerreiro pelo telefone, então tudo já foi tentado e até agora não tem uma solução. Vai sair a convocação até o dia 23, né? Porque cada pouco se falava numa data para a convocação, que seria amanhã. Amanhã parece que tem o comunicado também da AFA para ver a situação do Kahneman, né? Aliás, eu tenho ouvido aqui, ali, acolá, de alguns gremistas, que o Kahneman, pelo que está jogando atualmente, seria facilmente substituído pelo David Braz. Cuidado, hein? Uma coisa é partida contra A, B, C, D, outra coisa é decisão de Copa do Brasil, é clássico Grenal, é marcar o Paulo Guerreiro, se é que o Guerreiro vai jogar, né? Porque o que se disse em relação aos dois Grenais decisivos do Campeonato Estadual? Que o Kahneman não tomou conhecimento do Paulo Guerreiro. E a situação do Grêmio ficou bastante tranquila depois do 2-0 de ontem, mas não terá Everton na segunda partida lá em Curitiba e não terá também, muito provavelmente, o Kahneman, se for convocado para a seleção da Argentina. É isso, senhor Cassiá Carpes. Estamos vivendo um momento que você gostaria de ter vivido. Verdade, uma decisão de campeonato brasileiro Grenal, 2 Grenais ainda, né? Se fosse um só, 2, mas... Boa noite. Boa noite. Eu acho que todos nós desejamos. Hoje mesmo andava no centro falando com um torcedor de um ou de outro, né? Ah, mas eu não gostaria de Grenal. Então, vocês não querem vir toda a Globo para cá, de mala e cuia, tomar mate conosco aqui, gostar do mate, passar uma semana inteira aqui, 2 clássicos, né? De domingo a domingo, comentando a dupla Grenal, divulgando nossos grandes clubes aqui, grandes estádios, tudo. Olha, isso não tem preço. Tá? Então eu acredito, eu torço, eu gosto do bom futebol. Não sou fanático, eu analiso futebol, eu gosto de futebol. E para mim seria muito bom na semana, até porque você sabe, eu vou numa, vou noutra, vou quase em todas as rádios, eu discutir um Grenal, Rec. Né? Então o que tu traz aí, a questão do Guerreiro, como a importância, né? A questão do Everton, bastante importante. Mas eu sempre tenho dito aqui e vou continuar com a minha linha. A dupla Grenal vai ganhar alguma coisa se a zaga estiver bem. A zaga do Inter está muito bem, a do Grêmio bem. O Rec falou do Kahneman. Aquele jogo contra o Chapecoense, ali todo mundo, até o Jeromel foi mal. Foi todo mundo mal. Mas esse jogo de ontem já... jogou bem, se não voltou ao seu nível, quase no seu nível. O Jeromel cresceu mais do que ele em relação ao jogo outro. Tá? Os meios de campo cresceram, quer dizer, a dupla Grenal tem essa característica. O Grêmio está mais experimentado nesse mata-mata e eu acredito que serão 2 jogos excepcionais. O Rio Grande vai tremer, tá? E eles vão ter que vir aqui falar de nós, falar do nosso futebol, falar da Arena do Grêmio, falar do Beira-Rio, falar desses belos estádios que nós temos. Hoje eu já entrevistei o Grafite. Sim. E o assunto foi Grenal. Sem dúvida. E ele é comentarista da Rede Globo. Agora, é claro, a gente tem que ter muito cuidado, o futebol é muito traiçoeiro. Estamos falando aqui um treinador, a gente pensa que vai ganhar, perde, a gente pensa que vai perder, ganha. Tá? Então, e quando a gente fala dessa exposição... Grenal mais traiçoeiro ainda. Grenal mais traiçoeiro ainda. Quando a gente fala dessa exposição, Cassia, até para trazer em números para o telespectador ter uma ideia, o jogo de ontem, assim como semana passada o jogo do Inter com o Cruzeiro, os 2 jogos tiveram a mesma pontuação no Ibope em São Paulo.
23 pontos. Isso equivale a mais de 4 milhões e meio de espectadores. Sem dúvida. Na grande São Paulo apenas. Sim, o que vai fazer o torcedor do Grêmio crescer no país, não é no Rio Grande do Sul. É isso aí. No país. É isso aí. A gente não se dá conta de quantos aspectos estão envolvidos. Mas sem dúvida, dinheiro, como o Rec falou, 50 milhões. Mas vai envolver o governador, o prefeito de Porto Alegre. Sim, tem gente que nunca foi ao Grenal, vai ir. Um governador que nunca foi, vai ir. Qualquer um aí, um deputado que nunca foi, vai ir. No Rio de Janeiro, a pontuação do jogo foi de 22 pontos do jogo de ontem no Ibope. Tu imagina? Equivale a 2 milhões e meio de espectadores. Então, se somar só São Paulo e Rio de Janeiro, a gente já teve 6, 7 milhões de pessoas a mais. Mais de 35 milhões de pessoas. O Estado. A capital tem mais de 11 milhões. Olha, sabe o que é isso? Isso é uma coisa para a Globo repensar a força da dupla Grenal e a força do nosso futebol. Ou seja, então, eu acho muito bem-vindo isso aí. Isso não tem preço. Não é só para o país, tem um reflexo internacional. E outra coisa, Cassé, que muita gente boa ainda não se deu conta. Antes da definição de sabermos se vamos jogar a decisão da Copa do Brasil, Grêmio Internacional, nós saberemos se haverá outro confronto de semifinal de Copa Libertadores da América. Tu imagina? Porque é antes da definição. É verdade. Palmeiras e Grêmio, Internacional e Flamengo se enfrentam antes da última partida de Internacional e Cruzeiro, Grêmio e Atlético Paranaense. E aí tem outra a terceira conotação. O brasileiro praticamente para nós não vale mais nada. Tá? Só a Libertadores, mas como tu falaste, é preferível pegar logo essa vaga da Libertadores sendo campeão da Copa do Brasil do que tu não ter mais força depois de, caso, uma desclassificação aí, nem chegar na Libertadores pelo brasileiro. Porque aí tu já está desmotivado, os outros já estão na frente, como está acontecendo. E sabe que muda muito, né? Muda. Jogar aquelas partidas preliminares de Copa do Brasil com um time sendo reformulado. Não ter a garantia de que vai jogar entre os 16 melhores da competição. Imagina. Lá na frente. Vai ganhar o seu dinheirinho. Sim, isso por causa do brasileiro, da má campanha do brasileiro. Exatamente, por causa da má campanha do brasileiro. Afeta brasileiro. tudo. O Grêmio, por exemplo, que hoje está aí brigando para não cair no brasileiro. Se ele não ganhar a Copa do Brasil e não ganhar a Libertadores, e aí, Rec? Me explica, como é que fica? Não, ele não pode ficar em 17º. Exatamente. Tem que ficar em 16º. Então, o Grêmio tem 5 pontos de poupança no Campeonato Brasileiro. Sim. E o Internacional tem 9. Exato. Essa é a diferença. O Grêmio tem 5 pontinhos de poupança para administrar em 23 rodadas. Isso serve aqui, eu vejo hoje escutando muito, você fala em Grenal, nós aqui começamos Grenal, mas tem que ter muito cuidado porque o tombo às vezes pode ser feio. Tá? Não dá nada, tu perde tudo e vira crise. Bom, você... futebol é isso aí, não tem? Você ainda jogava, acho, estava começando como técnico em 1983. Eu comecei em 84 de técnico. 84. O Grêmio que foi depois 83 campeão... eu encerrei como atleta no Curitiba. O Grêmio teve uma tragédia e depois foi campeão do mundo. Tu vê. O Grêmio perdeu para a Ferroviária aqui, 3-1. Sim. Aposentou o Remy, nosso amigo. No Olímpico. E aposentou não, continuou. Quarta-feira à noite, se não me engano. Isso, o Abelha era o goleiro e tal, fechou o gol. Isso. O Mauro Pastoro jogava na Ferroviária. Isso. Ninguém deu nada para a Ferroviária, veio aí. Tocou 3-1 no Grêmio. No Olímpico. Aí o Grêmio trouxe o Mazarope para poder ser campeão da Libertadores e depois campeão do mundo. Altos e baixos, exatamente. Então as competições são muito diferentes uma da outra. O Inter perdeu um título em casa para o Bahia, o Inter perdeu um título em casa para o Olímpia, o Grêmio perdeu uma Copa do Brasil em casa para o Corinthians nos últimos tempos. A gente fala só no que ganha, mas a gente tem que lembrar por que perdeu. Algumas que seria, teoricamente, fácil. Estava com a mão na taça e... Então, o que o Cassiá disse é verdade. Contar com o ovo nunca. Não, tem que ter muito cuidado com o Cruzeiro. A gente tem que ser sincero. Eu não sou torcedor, eu sempre digo, me pergunto, tu torce para quem? Olha, eu tenho identidade mais com um do que o outro. Mas eu não sou torcedor. Torcedor é quem vai a campo com bandeira, não é fanático. Eu não sou torcedor. Eu sou analista. Ontem ainda estava dizendo para o Haroldo... Eu não sei olhar o jogo sem analisar. Ontem eu estava dizendo para o Haroldo, a gente olha as imagens, que a gente tem um monitor, né? Sim. E vê o torcedor cantando aquelas letras e pulando e tal. Eu disse, Haroldo, eu nunca mais me enxergo numa arquibancada. Eu acho que eu nunca mais vou ir para uma arquibancada. Nunca mais, eu acho, nem com os meus netos. Eu estou vendo com a minha filha outro jogo. É outro espírito. Relampejou assim na arquibancada do Grêmio, um
caixão do Inter. Eu aí fiquei pensando com minha filha, isto é fanatismo. Como é que uma pessoa sai de casa com um caixão? Você analisa, estou andando pela rua com um caixão e levar para o estádio um caixão. Poderia ser do Grêmio do Inter, mas no caso eu estou citando. O espírito do torcedor é outro. Então, esse é o espírito. O torcedor é fanático. Nós não somos, nós não analisamos. Mas tem torcedor... Erramos, mas analisamos. Tem torcedor que passa o jogo inteiro nos xingando na cabine, fazendo verdade. sinal e tal. Sim, Dali a pouco sai um gol do time. Capaz de lá te abraçar. Não, joga beijo, Sim, mostra sim. o nome escrito no celular para dar alô. É bem assim. O mesmo torcedor, um dia eu olhei para um cara lá e disse, tu é louco? Eu até hoje me mexi, né, olha, se tiver Grenal, que eu quero Grenal, eu vou na Arena e vou no outro no Beira-Rio. Claro. Não tenho nenhum problema. Nenhum problema. Porque eu quero ver o bom futebol. Boa noite, vocês têm alguma... bom, isso aqui é uma outra situação aqui que depois a gente vai passar para a produção aqui. Já vou ler os recados aqui dos nossos ouvintes. Ontem aconteceu na Arena, não um ressurgimento do velho Grêmio, mas o alento que o Grêmio deu, o alento que o Grêmio deu para o seu torcedor ontem é um negócio espetacular. Porque o Grêmio não vinha jogando bem, não vinha convencendo e mesmo quando ganhava tinha dificuldades. Aquele jogo contra o Bahia é emblemático. Sim. Era o Bahia, o Grêmio tinha que fazer vantagem para levar vantagem para Salvador, 1-1. Contra a Chapecoense, hora de fazer uma poupancinha para não se incomodar nesse campeonato brasileiro que já não serve para nada. O Grêmio não toma 3 gols em casa da Chapecoense. É verdade. E aí ontem faz tudo aquilo que fez lá, jogando com naturalidade. E né? o pessoal já estava... Parecia que podia fazer 3, 4. O pessoal já estava até desconfiado do Grêmio, né? Exatamente. Sim. Hoje eu entrevistei o Grafite, estava te dizendo, e o Grafite disse que o Inter está jogando mais que o Grêmio. E estava mesmo. Então só estava jogando o melhor futebol do Brasil. Ontem o Grêmio apresentou armas para o Inter. Só, te aquieta aí que nós estamos voltando. Quer dizer, é taco a taco. E até isso está bom. Não tem um melhor, não tem um pior. Nós não temos a gangorra. Não tem nada. Quebrou a gangorra. Exato. Lauro Quadros quebrou a gangorra do Lauro Quadros. Então eu acho bom isso, para quem gosta de um bom futebol, não tem melhor. Claro que tem alguns setores da imprensa que gostam do choque, né? Um está por baixo, outro está por cima, mas para quem gosta de futebol e comenta e vê, estando assim, para mim, está muito bom. O Grêmio está ganhando o Inter 1-0 lá no Passo da Areia. Do Sub-20? Sub-20. O jogo está acontecendo e é uma situação assim, ó. Quem perder está praticamente fora. Se classificam 8 e o Inter é o 16º e o Grêmio 15º. Mas uma distância enorme para o 8º colocado. Pelo resultado do final de semana, lá já o Grêmio está a 6 lá pontos. já Deus tocou 4 no Grêmio, 4-2, alguma coisa está errada. Mas é outra categoria. Sim, mas aí está um exemplo. Mas Cassiano, não querendo defender nem Grêmio nem Internacional, eles estabeleceram, já está aqui o Paulo Henrique Marques, uma estratégia diferente. Eles colocam sempre uma categoria a menor em relação aos outros participantes. Por exemplo, vai para a Taça São Paulo, é sub-18, sub-19. Eles botam sub-17. Por quê? Porque os outros já estão ou na transição, ou no profissional, ou fazendo um outro tipo de... estratégia para dar rodagem. Mas sempre não defendendo, mas afirmando. Tudo que passa nos 16, que a Lei Pelé diz que tem que ser profissional, ele já pode estar no profissional. Ou seja, ele já pode estar jogando no time titular, se ele tiver qualidade. O caso é o Vinícius Júnior, né? Exatamente. Mas agora... Então, eu sou dessa terra. Na minha época, ficava amador até os 20. Hoje, para todos os 16, ele é bom, eu não tenho dúvida. Vai pro profissional, logo vai jogar. Agora, isso é muito difícil. Mas tu tem essa transição entre 16 a 20 que tu tem que estourar. Caso contrário, vai emprestado para outros clubes. Ou muitos até largam do futebol. Exatamente. Lincoln? Sim. Quantas chances teve o Lincoln? Em todos os naipes, né? Do titular com o Filipão. Eu digo isso para América Mineiro. Eu digo isso até que tem provas de que às vezes tu pensa que um jogador de 18, que está na frente do 17, vai dar, e o de 17 passa na frente e acaba indo para os profissionais. O exemplo mais clássico disso é que o Moreno era reserva do Nilmar no Internacional. Era titular. Moreno foi meu jogador. Titular era o Moreno e o reserva era o Nilmar. É verdade. Aí o Moreno se lesionou, resolveram dar uma chance para o Nilmar. Na decisão de Campeonato Gaúcho, o Nilmar fez 3 gols contra o Grêmio, né? Contra o São José e dançou o Moreno. História. Treino é treino, jogo é jogo. Tu dá oportunidade para alguns, aproveita, outros tremem.
tem dificuldade naquela transição. E o Moreno era bom jogador. Não, era bom jogador. É, bom jogador. Bom jogador. Já voltamos. Muito bem, estamos de volta com o nosso Cadeira Cativa, já com o Paulo Henrique Marques. Paulo Henrique Marques estava até falando fora do ar aqui junto com o Marcelo Cupini, que é o auxiliar, que ele está já de saco cheio de explicar aquela eliminação para o Manaus. Mas nós aqui não tivemos a chance ainda de ouvir o Paulo Henrique Marques, que estava com tudo encaminhado para subir de divisão, né? Subir de divisão. Verdade. Boa noite. Boa noite. Desculpa o atraso, né? Não, que é isso. Não tem atraso nenhum. Aí. Verdade. Vários fatores, né? O primeiro fator foi que a gente deixou de fazer um placar mais elástico em casa, né? Errou um pênalti, o Tivemos Gava? um pênalti aos 44, foi batido aos 46 do segundo tempo, né? Que ali o jogo tinha terminado já, né? E 2-0 era o dobro. Tem gente que acha pouco, né? Era só mais um gol. Não, era o dobro. Sim. Era o dobro da vantagem. A vantagem foi... E o dobro da pressão para o outro. Isso, e não, acho que não teria, o adversário não teria se inflado tanto, né? Não mobilizaria tanto a torcida. Isso. E daí depois eles criaram um teatro, né? O treinador deles criou um teatro, a imprensa deles criou toda uma história, né? Que tinham sido chamados de índios aqui, que eram os miseráveis contra o povo do sul, que tinha... capacidade intelectual, criaram uma briga de região. Sim. Uma coisa agressiva. Porque o Manaus, na verdade, não tem torcida. O Manaus, os seus jogos todos da série... Agora, depois que deu aquele público lá, aí agora tá dando um público... Nem jogavam lá, inclusive, parece. Mas os jogos que eles fizeram lá era 3 mil. Né? E a gente achou, agora esse jogo vai dar uns 10, então, que é o jogo do acesso, deu 46 mil, né? E era Manaus contra Rio Grande do Sul. Era guerra. Amazonas contra o Rio Grande do Sul. Que loucura né? isso. Repórteres torcendo a hora do segundo gol, os caras vibravam, cara. Eu não dei entrevista para ninguém lá, ninguém me procurou. Tu ir pro estádio com polícia civil com metralhadora dentro do ônibus. O jogo terminou às 5, nós saímos às 8 de lá. Isso que perdendo. Perdendo. E a civil, antes do jogo a gente ensaiou, antes de sair do hotel ensaiamos, e quando chegamos lá ensaiamos de novo para onde que a gente tinha que correr, se a gente tivesse êxito. A Polícia Civil, e ainda eles falaram para nós, e até a gente contestou assim, mas vocês vão tentar, nós vamos tentar acudir vocês. Se vocês passar, a gente vai tentar acudir vocês. Vocês têm que vir para cá, que nós vamos fechar aqui. Quiseram fazer um cursinho. Os caras com metralhadora. Tu vê, na Série A tem o VAR, e isso aí é várzea. Isso aconteceu, eu jogava no Bahia, em 1980 jogava no Bahia, eu cheguei lá, sabia dessa rivalidade e dos problemas, fomos jogar em Feira de Santana, contra o Fluminense Feira de Santana. Chegando lá, escutando em meio-dia, a televisão reprisou do ano anterior que os caras tinham apanhado na Fonte Nova contra o Bahia, e criaram mais ou menos isso. Tá? Quando nós fizemos o gol aos 10 minutos, não teve mais jogo, houve invasão. Tá? Inclusive eu, muito frio, levei uma pedrada bem nesse ossinho aqui e me puxaram, digo, vem porque a coisa tá feia. Eu achei que era brincadeira, não estava naquele ambiente do Bahia, estava esperando do aquilo. anterior. Exatamente, mas foi assim. Aí saímos no Camburão, ficamos, como tu disse, mais de 1 hora no vestiário, saímos assim mesmo, saí da cidade no Camburão. Sim. Tá? Porque não tinha como sair, porque se criou um ambiente desfavorável devido a um jogo anterior que eles dizendo que o jogador do Bahia ganharam o jogo e agrediram, aí, enfim. Então trouxeram o problema, deve ser mais ou menos semelhante com o caso. Muitas pessoas, tinham umas 50 pessoas de Caxias e foram colocadas lá em cima, tu enxergava aquela ilhazinha, sabe? Mas isso no aquecimento, sem proteção, sem nada. E aí quando começou o jogo, eles sumiram. Tu não enxergava mais porque... E aí eles mandavam, o pessoal mostrou para nós, né, mensagens para o pessoal da direção. Por favor, tome o gol. Por favor, tome o gol. Por favor, tome o gol. E 1 ou 2 apanharam. Um teve que operar, quebraram. E o ônibus Quem deles... é que pedia para tomar o gol? Torcida do Caxias. Para vocês tomarem?
Eram 50 no estádio, não tinha proteção nenhuma. 50 contra 46 mil, não tinha há muito custo A os caras... torcida presente no estádio pedia para perder o jogo para sair vivo de lá. Sim. E mesmo Isso aí assim, não deu nada. Mesmo assim, vários apanharam. E o ônibus deles, que eles não fizeram a estratégia nossa de esperar, o ônibus deles quebraram tudo. O ônibus que eles deslocamento. Outro dia nós saímos o nosso voo era às 4 da manhã, nós com a Civil junto. Tudo bem, não deu nada, mas com a Civil junto, os caras ali, de pé, Quando entrasse no armado. voo... Tá, mas para aí, e não deu nada isso aí? O juiz não botou nada na súmula. Sabe que o foguetório é uma coisa idiota, né? Que ainda acontece, né? Aconteceu um pouquinho lá em Caxias, 15, 20 minutos. Lá foi da meia-noite às 4h30. Tinha 2 carros que vinham e traziam e iam embora, e voltavam. Eles, cadeira essas de praia, sabe? Tinha mais de 100 carros estacionados na frente do hotel, assim. Deu 4h30 de foguete. A Brigada Militar não fez nada. 4h30. Da meia-noite às Como isso é uma 4h30. Cara, eles gastaram mais de 30 mil, eu penso, em fogos. Alguém bancou isso aí, porque eles não têm essa bala. Né? Claro. Sim, diz que é um clube novo, né? Que não tem Tem raiz 10 ainda. anos, 10 anos eu acho que tem o Manaus. Mas dentro dessas circunstâncias... E todo subiu mundo e agora é se sério mobilizou. candidato ao que empatou com o Brusque fora, né? 2-2. Pois é. Agora lá vai mobilizar de novo. Alguma coisa o Brusque falou para eles vão fazer mais uma Não, e novela. se eles acham que a gente tem algum problema com racismo e coisa, Santa Catarina... É casa cheia de novo. Vai ser de novo Manaus e o Amazonas contra o Sul. Contra Santa Catarina. Eu não estou dizendo que Santa Catarina seja racista, para deixar bem claro. Eles são vistos lá em cima como sendo do Sul. Eles vão achar que é a mesma tudo coisa. Sul, tudo Sul. É o que disse o Paulo Henrique. Eles vão achar todo o Sul. Não, E vão inventar histórias bizarro. também. O nosso roupeiro chegou, eles levaram mais de 40 minutos que eles vão depois do meio-dia, né? Gente. E daí os caras balançavam a van que ele estava, assim. Tá, mas e o Chico Noveleto, o que diz Não, isso? não foi o Luciano. Sim, o Luciano foi lá, eu sei. O Luciano viu tudo. Um dia que quiser achar que eu estou inventando, pergunta pro Luciano. O Luciano viu tudo. Ele estava num hotel uns 300 metros nosso, mas também não dormiu, porque tu escuta, né? É muito foguete. E o roupeiro também depois relatou para nós, né, que não teve como sair porque um dos caras que estavam cuidando ali deles, do staff lá, do estádio, lá, disse assim, ó, se tu sair daqui, quando tu voltar não tem mais nada aqui dentro, não sai daí. Não sai daí de dentro do vestiário. Ah, mas eu vou chavear. Não interessa, fica aí dentro. Porque daí eles vão respeitar. Se tu sair daí, quando tu voltar, eles não vão ter chuteira para jogar. Que barbaridade. Esse é o assim, futebol né, cara? brasileiro. Tudo assim. A Série C... A Série D, quando vai para os... É complicado. A Série D, quando vai para os mata, vira uma segundona gaúcha aqui, cara. Do pescoço para baixo é canela. É isso aí. E eu já me convenci que tu tem que ter os cascudos no meio, cara. E tem gente que acha que isso que é futebol, né? É assim que se faz lá, não tem outra. É a única chance, né? Eles não vão ter Quanto uma mais chance. tu tá escondido, melhor para eles. E lá tá pobre, né, cara? Outro dia de manhã a gente conversou bastante com o pessoal da Polícia Civil ali, né? Tem por causa do Rio, né? A droga lá tá muito complicado, muita morte, muita coisa. Lá é a terra de ninguém, né? Ele fala, por causa da Polícia Civil falou, né? Até eles tinham apreendido naquela semana ali 2 toneladas de cocaína. Só que ele disse assim, não tem como... Tem partes do Rio que é 3 quilômetros. Ele disse, não tem como... É muito comprido. A costa é muito larga. Não tem como, não Esse tem é um dos como. problemas do Brasil na droga. Nós temos muita fronteira, né? Muita fronteira. E tudo grande, né? Fronteira Qual seca, que é fronteira- a extensão daquilo ali? Não tem como, ele disse assim, não tem como. não tem. Imagine um rio, como monitorar um rio que de uma margem a outra dá Sabe 3 que quilômetros. um Isso, dos tem poucos- parte do Rio que é 3 Um quilômetros. dos poucos lugares que eu não fiz jogo foi em Manaus. Acre, Manaus, eu fiz em Roraima, não É fiz. bonita a arena lá. Rondônia eu Mas- fiz. Mas daqui uns Internacional. 10 anos que não tem evento, cara, não tem futebol lá. Sim, foi só O pra Manaus Copa. vai, agora na empolgação, vai 1 ano, 2 e É. não tem cultura lá para futebol, lá não vai muito longe.
muito quente, ruim lá. Pobre, tá muito pobre lá, né? Tinha o Nacional A de cidade Manaus, né? A gente treinou lá na no década de CT. 70, Muito né? tempo. Nós treinamos lá no CT do Nacional. É. Fomos bem recebidos, tudo, mas pobre, né, cara? Pobre. Eu me lembro quando começou a Bem Copa pobre. do Brasil, que eu viajei com o Grêmio em 92, o Grêmio estava... Não, ali já era a segunda divisão nacional, que o Grêmio foi jogar contra o Operário de Várzea Grande, e o Operário do Mato Grosso, meu Deus do céu. Não tinha estrutura nenhuma. Tem o Operário do Mato Grosso do Sul E o Operário de Várzea Grande. E o outro Operário. De Várzea Grande. Tinha o comercial também, Comercial também era do tudo do quebrado, Sul, eu acho. Douradense. Nem na D, não, o Operário acho que nem na D tava esse ano. O que melhorou ali, que tem alguma estrutura, é o Cuiabá. Cuiabá, Que muito agora bom. surgiu, tá bem na Muito bom. classificação. Muito. O Luverdense, que é do outro. Luverdense, Mato Grosso. que tem dobro, eu joguei. Junto, né? Mas a tendência Eu desses joguei em clubes... 81 no Operário Campo Grande, mas era campeão brasileiro, com o Final do Castilhos. Opa. Sim. E era um bicheiro que mantinha. Depois que o bicheiro largou, quebrou tudo. Não, o Operário... Nem eu acho que hoje... Nunca mais vi falar Mas do o Operário, junto com o Mas Londrina, há uns- em 78, Sim. chegou entre os 4 melhores. Exatamente. O Manguita jogava E tinha o comercial também nessa... E é Cassia? jogador do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro, era a base. Cassia, tinha o comercial também, que era Comercial forte. também. Comercial de... Eu fui campeão sul-mato grossense lá pelo Operário. Mas a tendência... Final de Operário Castilho era o branco, treinador. Branco e preto, as mesmas cores. Isso. Mesmas cores do Operário de Ponta De Ponta Grossa. Grossa. né? A tendência desses clubes pequenos, assim, mais do interior para o Mato Grosso do Sul, até para Amazonas daqui a pouco, é virar clube empresa, né? Clube com um dono, que é um investidor. Só tem uma saída, Pedro. Ele disse, só tem uma saída. É alguém de fora achar que o futebol cresceu e tem uma boa arena e encampar, botar dinheiro. É. Não tem outra saída. Porque- chineses, por exemplo. E lá a torcida é tudo carioca, né? Muita torcida, muita camisa Flamengo, Sim, Vasco. claro, claro. Lá são Flamengo e Vasco. Por que o Flamengo tem a maior torcida? Por causa do Nordeste, principalmente. Norte e Nordeste tem muito. Estava falando de 92 com o Grêmio na segunda divisão. O Inter em 92 decidiu a Copa do Brasil. Primeiro jogo do Internacional. Eu jamais iria para esse lugar. Jamais, mas futebol nos Aquilo que proporciona. nós falamos da importância dos grenais. Quando nós estamos vendo aqui um jogo, eles estão passando do Rio para o Norte e Nordeste. Ou seja, Sim. só dá eles, só dá o Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco. E os de São Paulo. Nós não passa lá para o Nordeste. Mas Então, é se pra der dizer- Grenal, eles vão ter que Isso. passar para todo o país. No 92 viajei com o Grêmio na segunda divisão, São José dos Campos lá, Maringá várias vezes e tal. Mas com o Internacional em 92 começou a Copa do Brasil, ganhando na terra do Roberto Carlos, Cachoeiro do Itapemirim. Jogou o Muniz Freire do Espírito Santo, foi jogar na terra do Roberto Carlos. Meu Deus. E aí o cara queria me mostrar o ponto do trem onde o Roberto Carlos tinha, do trilho do trem, tinha sido atropelado. Eu disse, mas se tu me disser que é aqui ou lá, é a mesma coisa. Vai dizer não? O que muda? O cara queria dizer, não vou te mostrar exatamente o lugar onde o Roberto Carlos foi Mas atropelado. o Mas Vai aí- botar um marco ali, mano. Rec tem muito vínculo lá com a nossa terra, lá. Jogou no São Borja. São Borja, né? Isso. Mas Nosso São lateral. Judiaria, né? São E o Borja, São Borja né, cara? bateu na trave esse ano, né? Isso, uma pena. Agora vai disputar a copinha aí. O menos está se mantendo, o menos jogando já é. Mas tem entusiasmo pelo futebol, porque tudo começa no Eu não sei como é que entusiasmo. Mas tá, o entusiasmo é se tu vai subindo. De resultado. É, de resultado. Resultado. Senão. Não adianta. É o campo, o que vai acontecendo em campo vai motivar Vai- a vai estrutura. trazendo de novo. Infelizmente, no futebol é uma via de contramão, né? O futebol que vai trazendo a estrutura, não é a estrutura que vai empurrando o futebol. Exato. Futebol é... Tu faz uma Tu bela tem que estrutura, ganhar para a mas não estrutura ganha- vir. Ganha a estrutura vem. Ganha a exato, estrutura vem. É, porque esses empresários que adotam os clubes, por exemplo, já adotaram o Santo Ângelo, não foi. O Cassiá ajudou lá no São Borja, deu uma alavancada, mas tinha que continuar muito mais difícil. gente fazendo. O custo é muito alto para fazer futebol longe da capital. Muito difícil. Na fronteira, só o São Borja está disputando na fronteira. O Livramento fechado, Uruguaianense fechado, Alegrete fechado, tudo fechado. Ah, E Livramento tinha 2 times. Né? Sim. Não, Livramento tinha 4 times. Tinha o Ármor também. O Armo, o Ármor, Fluminense, o 14 E o Grêmio. e o Grêmio. Exatamente. Mas imagine, Alegrete tinha 2 ou 3. Uruguaiana. Uruguaiana tinha Saviana, 3. Saviana, Ferro e Uruguaiano.
São Paulo tinha 2, o Clássico Intercruz. E assim vai. Foi me membrando, fusão E foi... os dois tinham estádio, né? Os dois tinham estádio, exatamente. Mas quando a gente vai falando dos clubes do interior e dessa dificuldade, a dificuldade que um clube da fronteira do Rio Grande do Sul tem para disputar copinha, ou uma terceirona, uma segundona gaúcha, é a mesma dificuldade que um clube médio desses estados tem de disputar uma competição nacional. Isso implica, na falta de renovação. Como é que tu vai pagar o profissional e mais categoria de base viajando pelo estado? Não tem. Ou tu faz uma coisa ou outra. Muitos têm categoria de base, o sub-17, que é de 15 a 17, que é onde revela. Tá? Não adianta tu ter de 18, porque você já tem que jogar no profissional, como eu falei aqui anteriormente. Então, o de 15 a 17 que tu vai revelar. Tá? Então, muitos, eu vou por aqui. Mas ele tem outro objetivo, ele cede para alguém para ganhar dinheiro. A gurizada não fica ali, não faz a base para o futuro. Não. Estão favorados aqui. É garimpagem. Exatamente. Garimpagem, né? Tu descobre o jogador para colocar ele em um clube grande e ganhar um percentualzinho lá na frente. Porque tu acha o jogador bom mesmo é nesses lugares não tem futebol. Não é onde tem, é onde não tem. Né? É onde não tem. Onde é que não tem futebol? É lá que está o menino bom. Porque lá ninguém vê. Porque ele nasce em qualquer lugar. Ou tu acha que o Messi nasceu já no Barcelona? Ele nasceu no... Levaram cedo. Bom, Paulo, e o que você prevê aí para o Caxias, por exemplo? O fato de não ter subido, o que influencia na vida do Caxias? O Caxias tinha um peso muito grande por o ano passado ter dado na trave, eu acho que mais do que esse ano, né? E se Deus quiser, o Juventude vai para a Série B, né? Isso. Aqui uma distância maior. E o Caxias é um clube bem estruturado, financeiramente está sanando tudo, né? Está pagando suas contas, está pagando em dia, tem uma estrutura boa, te dá condições de trabalho. O Caxias não tem CT como tem o Juventude, mas ele tem atrás da arquibancada um campo oficial de muito boa qualidade, então tu não sai do estádio. Ao isso, estádio. Tu não sai do estádio, tu sai por trás do vestiário. Sim, a gente enxerga das cabines do campo. Isso, dá 30 metros, tu já está no campo para treinamento. Além da grife, tem uma marca, né? Tem uma marca. Sim, uma baita grife. Eu gostei muito, né? Uma cidade boa. Só que assim, ele deu na trave o ano passado, perdeu 1-0 pro 13, fazendo uma campanha muito melhor que esse ano, né? A campanha do Caxias do ano passado era de time que era candidato a subir, porque vinha com o Vink fazendo... fez uma primeira fase muito boa, depois nos mata estava indo, né? E decidia em casa. Esse ano todas as decisões seriam fora, porque a primeira fase não foi boa. Né? O Caxias fez 11 pontos, e aí do primeiro mata, porque daí depois... Tu soma os 11 pontos e nos matas tu vai somando os matas. Isso, daí no primeiro mata-mata com a Avenida empatou as duas. Então só fez mais 2 pontos. Então, e eu cheguei lá num momento turbulento, né? Porque ninguém tira treinador no meio do campeonato se não está turbulento. Não foi nem explicado, ninguém entendeu, né? Então, me passaram, mas isso aí é uma coisa que não cabe a mim, né? Você fechou o pau em Santa Cruz? Diz que eles passaram pelo Avenida e brigaram depois do jogo. Eu não gostaria de entrar nesse, porque não foi comigo, né? Então a campanha sempre decidir fora. Daí decidimos eu peguei na quarta-feira, o primeiro jogo era com o Cianorte em casa, foi um jogo... Aí o segundo lá em Cianorte a gente venceu, né? Cianorte é o time do Bolívar. Isso, do Bolívar e do Carvalho, né? O Fernando Carvalho. Tem alguma coisa lá, né? Sabia. Ele tem alguma coisa lá. Pelo menos até no jogo ele estava lá. Não vai sempre. Então a gente passou. E daí era o Manaus, que tinha que fazer o resultado em casa, mas o peso já vinha, não dos atletas, porque muitos não tinham estado na anterior, mas do clube pesado pelo fato de ter aquele jogo do 13, né? Ter perdido lá e depois perdeu aqui de virada e deu briga generalizada no final do jogo, né? Então o Caxias está com esse peso, né? Mas uma hora vai subir, porque tem estrutura para estar no mínimo numa C, numa B, né, cara? Sim, claro. Uma hora vai estádio, subir. Baita estádio, baita cidade. Foi o que eu disse para eles. Uma hora vai acontecer, tem estrutura, faz tudo certo. Uma hora vai conseguir. Tomara a Deus. Aqui o Breno, lá do gerente do Banrisul, diz, mas que barbaridade, e a nossa federação não fez nada. É que há um limite de ação, né? O árbitro tem que botar na súmula, o representante da federação local tem que
colocar na súmula, o representante da CBF tem que colocar na súmula e aí vai. Não é um jogo, por mais que tenha um caráter decisivo, mas não é um jogo que se tenha tantas câmeras registrando o que está acontecendo para daqui a pouco ocorrer uma denúncia via imagem. Nem o Maicujo, né? O Maicujo não conseguiu filmar, eles não deixaram. Sim, porque tem que esconder, né? Se passava os flashes dos jogos porque eles não deixavam, o torcedor não deixava. O Marcelo também não conseguiu trabalhar, ninguém conseguiu trabalhar, cara. Latinha de refrigerante, latinha de cerveja, garrafinha, essas de água mineral. Isso toda hora para dentro do campo, cara. Toda hora para dentro do campo. Não tinha que fazer. Nós tivemos um pênalti aos 42. Uma bola o cara tirou com a mão assim. Se ele dá ali, cara, não sei o que teria acontecido. Aos 42 do segundo tempo. Como é que vai dar? Ali, se ele dá ali, não sei. Se é árbitro... Ele fez assim e puxou. E era árbitro FIFA. Só que de Santa Catarina também, né, cara? Também acho que não sei se... Mas não tinha, né, cara? Depois, é uma questão de sobrevivência. pensando tudo... Tá bom, nós estamos aqui. Tá bom. Deixa quieto. Imagina. Tá bom. E é futebol e é esporte, né? Sobre a final da Série D, que até o Paulo estava falando, vai certamente também ter estádio lotado. O Manaus já anunciou hoje que não tem mais ingresso para arquibancada, só tem ingresso para área VIP. Sim. Custa R$100. Como é que é? Não, para a final da Série D, Manaus e Brusque, lá na Arena da Amazônia, só R$100? O ingresso que tem agora é para área VIP, que custa R$100. As arquibancadas já vendeu 34 mil ingressos já. Sim. Eles já subiram, agora querem o caneco. Para poder colocar lá, campeão brasileiro da Série D. Isso. Uma vez eu fui fazer um jogo em Araras, eu e o Orestes de Andrade. Araras, São Paulo. Aí chegamos lá no Hermínio Hermeto. Olhei para lá, campeão Campo brasileiro da São Série João. C, tá, e aí? E era o que tinha na época cedo. O time do Roberto Carlos. O Novo Horizontino, foi o Novo Horizontino, né? Ou foi o Bragantino? Aquela decisão do brasileiro. Foram os dois? Mas quem ganhou? Não, foi decisão do Campeonato Paulista. Bragantino e Novo Horizontino. Isso. Vanderlei Luxemburgo versus Parreira. Parreira no Bragantino e Luxemburgo no Novo Horizontino. Sem dúvida. Olha a força naquela época. O Paulista está na segunda hoje. Cassiá estava lá no Rio Branco. Que não era Lei Pelé. Olha a força. Várias vezes, né, Cassiá? 2 treinadores de nível naquela época. No interior de São Paulo, não era a Lei Pelé. A Lei Pelé trouxe boas coisas, mas ela, no meu entender, ela não teve transição, mas prejudicou o futebol brasileiro. Em termos de contratações, de clubes médios ser grande, hoje não tem nenhuma chance. O Rio Branco, né, Cassiá? Sim, exatamente, não tem. Antes tinha como União São João, Rio Branco, Mogi Mirim, tudo era forte. Hoje o Rio Branco da Mogi Americana Mirim só tinha o Leto, o Rivaldo e quem mais? Do Campeonato Paulista, o Rio Branco. O Mogi só revelou o Leto, o Rivaldo e quem mais? Tinha aquele zagueiro. O Rivaldo. O Leto, o Rivaldo e era mais um, eram 3, não era mais era um time bom. Paulo Isidoro não. Não, Paulo Isidoro era do Vitória. Era um trio que tinha lá. O Vadão lançou o 3-5-2 lá. Que era o único time que jogava no 3-5-2, que dava certo. Era o Mogi não tinha, era o Machado lá. Aí que o Machado começou como empresário, meu amigo Machado foi de sorte e competência. O seu Wilson vinha aqui, dormia na casa dele e tal, ele conquistou, o seu Wilson era o dono do Mogi Mirim, e só entregou para ele assim, o Rivaldo e os outros, meu filho, trata, e o Machado, com a sua competência... Eu tô com o nome desse rapaz, é um meia que jogou no Inter, não é Valber? É por aí. Valber, eu acho que é Valber. Leto, Valber e Rivaldo. E o Machado começou ali, começou a crescer como empresário. O Machado me dizia, no pátio do Beira-Rio e do Olímpico, vocês vão ver o que jogam esses caras. O Machado não sabia se torcia por... Vatão, pro Carrecel, Caipira. O Machado me levou pro Rio Branco, e aí depois, quando dava Rio Branco e Mogi Mirim, que era uma guerra lá, 2 times, modéstia a parte bom. Tinha que perder. Tomara que dê empate, mas dê empate. Bom, 2-0 pro Grêmio no Passo da Areia, o Internacional está dando adeus aí. Então. Está liquidado o jogo praticamente. Segundo tempo? Não, o primeiro tempo começou às 7 horas. Está terminando o primeiro tempo. O Internacional, se não conseguir reagir nesse jogo, o Internacional está dando adeus aí para o Sub-20, que está muito embaixo, né? Muito embaixo. Eu nem sei se tem rebaixamento.
Acho que não, acho que isso aí é meio... Eu acho que não. Mas porque não tem outra divisão inferior, é sub, Sim, né? é sub. Não tem, Tem Série A da sub, tem série sub de tudo que a gente... então acho que não tem, mas está lá embaixo, o Internacional, está lá embaixo. O Grêmio ganhando, já está um pouco à frente do Inter, vai ficar ali em 11º, ainda há perigo também de não classificar, porque classificam 8 e depois é mata-mata. Boa noite, Rec. Dá uma boa noite para mim e meu compadre Chico. Estamos assistindo o programa tomando um chima. Jorge Medeiros de Charqueadas. Rebaixamento não tem, Rec, porque quem disputa o Brasileiro Sub-20 são os 20 melhores colocados no ranking nacional. Então, não... Olha aqui, Não tem Rec, era rebaixamento direto. Vanderlei versus Nelsinho, diz o Luiz Gustavo de Canoas. Eu não vou teimar. Nelsinho. Na minha eu cabeça não tô ficou não. como Parreira. Na minha cabeça ficou como Parreira, mas dá uma procurada aí. Não, eu acho que ele tem razão. O Parreira teve no Bragantino. Bragantino? Também. Sim, mas e o outro falou, não era o Novo Horizontino? O Luxemburgo? Luxemburgo. Acho que os dois estiveram no mesmo. Eu tenho dúvida. mas Pode ser, pode ser. O Nelsinho Batista começou no interior também. Isso, exatamente. Novo Horizontino era o time se não me engano, desse que está de auxiliar agora do Juninho, não é o Juninho que está auxiliar Juninho Paulista? da seleção. O Juninho Paulista é o coordenador Aquele era técnico. lituano. Ele ainda é... Ele... Coordenador técnico coordenador da CBF, técnico da CBF. do time. Exatamente. Bom, vamos fazer um intervalo e a gente volta na sequência. No Grenal Sub-20 está indo para o intervalo, 2-0 para o Grêmio. Daqui a pouco vamos projetar aí e comparar, até porque não, quem é que está melhor, Grêmio Internacional, quem é que já está classificado, quem é que está mais classificado, o Grêmio ou o Internacional, o que poderá fazer o Rogério Ceni, o que poderá fazer o Thiago Nunes, vocês que são técnicos, para tentar reverter uma situação muito complicada, a do Ceni em jogar fora, a do Thiago Nunes em jogar diante da sua torcida, mas precisando fazer 3 gols, né? Diga. Só para não ficar devendo, nesse jogo foi Luxemburgo versus Nelsinho. Luxemburgo, depois da final caipira, vai para o Flamengo. E o Nelsinho, depois da final caipira, vai para o Corinthians. Tu vê só? Sim, Um foi pro Flamengo, outro foi pro Corinthians. Os clubes do interior eram fortes em São Paulo. Né? Mas o Parreira também treinou o Bragantino, tem razão, o Treinou, Cássio. treinou Então é isso que Bragantino. ficou na minha cabeça. Então não foi um enfrentamento entre eles. Já voltamos. Sete e 48. O que vocês acham que em dando o Grenal dá no caneco? Quem é que fica com o caneco? E quem é que já está classificado? Quem é que está mais classificado para a final em relação à Copa do Brasil? Quer começar, Paulo? Eu falo. Eu acho que os dois estão encaminhados, né? Principalmente pelo jogo que o Grêmio fez ontem, né? Ganhou... Ganhando. Ganhando, né? Não dá para tu dizer assim, De chilipa. não, ganhou bem. Se alguém tem que reclamar do resultado é o Grêmio ainda, né? Eu acho. Mas o Atlético lá é forte, né? O Cruzeiro tem bons jogadores e o Inter está muito bem, né? Eu sou suspeito a falar que eu sou muito fã do trabalho do Odair, né? O Inter está numa fase, está dando tudo muito certo. Então eu acho que, e torcer, né? Para que dê de forma inédita 2 Grenais. Mas os dois eu acho que muito bem encaminhados, eu acho. Quando foram definidos os adversários, eu dizia que era lógico que o Cruzeiro tem mais camisa, tem mais título em comparação ao Atlético Paranaense e tem mais time. Tá? Mas aí o Cruzeiro entrou numa crise, que começou fora do campo e foi para dentro do campo. Ou seja, hoje não é mais aquele time. Acho que o Cruzeiro não está pagando, né, Cássio? Tá pagando o Cruzeiro? Não, o Cruzeiro está com salário atrasado de todo mundo. Atrasado. Aí, tem. mais aquele problema daquele garoto, ali começou. Então é o seguinte, mas é o Cruzeiro, tem que ser respeitado. O Rogério Ceni, ele tem que fazer de um limão a limonada, um dito popular bem simples. Ele deve mexer na equipe, Paulo. Ele deve revigorar muitos jogadores que não desaprenderam. É a circunstância do clube, a crise do clube. Então, muito respeito ao Cruzeiro. Quando antes de começar, eu não tinha dúvida de afirmar que o Cruzeiro sempre foi e sempre será, tem que provar o contrário, muito mais poderoso do que o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense que nós vimos ontem,
ele mostra que é um time com muita dificuldade em comparação ao Grêmio, o Inter, o Flamengo, o Cruzeiro, Palmeiras. Ele está abaixo. Ele cresceu muito. E como disse o Rec, a pressão. Só que a pressão uma coisa é tu analisar jogador por jogador. Eu não tenho nada, não estou falando mal. Quer ver o Cirilo? O Cirilo estourou no Flamengo e depois não parou em time nenhum e andou aqui no Internacional. Ele estoura no Atlético Paranaense, vai para o Flamengo e já não é tudo isso. Exato. Então ele não é um jogador excepcional. E até não foi tão mal no primeiro tempo ontem o Marcelo Cirino. É que botaram ele para a direita e diga-se de passagem, muito criticado, o Cortez estava bem apoiando e ele não conseguia acompanhar. Aí o treinador trouxe o Rony para ali, para mais assustar, porque se tu traz o cara para ali, Paulo, para matar o teu único atacante de rapidez, ali ele se quebrou. Ele neutralizou o mais importante atacante dele, o homem rápido, o contra-ataque, para marcar o lateral. Para marcar lateral não se bota atacante, se bota como o Ramiro faz, como esse Bruno Silva que veio para o fazia no Botafogo, pelo lado direito. Entende? Bota um cara que é trabalhador, não um cara que é excepcional. Tu não pode tirar o teu contra-ataque para marcar lateral. E no caso do Atlético, Cassiá, também tem um detalhe. O Márcio Azevedo, que foi o lateral que jogou, é o terceiro lateral, porque os dois outros laterais esquerdos não foram inscritos na Copa do Brasil, porque não deu tempo. O zagueiro que o jogou... Adriano, qual é o outro? Teve mais um outro que foi contratado. Acho que o outro foi embora, que é o Lodge. Não. Teve outro que foi contratado também. O Lodge foi faz tempo. Mas já perdeu o Renan Lodge e tu contrata 2 laterais depois do prazo. No elenco ele não tinha o Tony Anderson, que sempre entra porque é do Grêmio. Não, tu tá de brincadeira. Mas entra. É a peça que ele tem para mudar o jogo. Maurício. E além disso, Cassiá, o zagueiro que estava jogando ao lado do Léo Pereira não é o titular, porque o titular já jogou pelo Corinthians. Tudo bem. Mas isso muda o time. Não dá, eu sei. Ele está bem estruturado, o treinador estruturou bem, só que ele se perdeu aí. Ele sentiu que o Cirilo não fazia aquilo e nem atacava e tirou o melhor atacante de trazer para ali para marcar o cara, para correr. É como, e a gente sempre critica aqui... Ele até ganhou algumas, mas não ganhou o jogo. Sim, mas aí ele tinha que correr o campo inteiro. Quando se critica aqui, por que o D'Alessandro vai lá para o lado direito, correr atrás do lateral, matou o D'Alessandro. Aí agora faz um equilíbrio, ele fecha a porta e vem para o meio, ele fecha a porta e vem para o meio. Conseguiu e começou a crescer de novo. Então, o Atlético não tem o time que pensa que tem, embora nós saibamos que o Atlético Paranaense, ele cresceu muito em relação a si mesmo. Claro. Ele tem uma estrutura, ele é respeitado, ganhou título, mas não dá para comparar, o Grêmio é bem superior. E o Lúcio Gonzalez... Só para não deixar passar, o outro, além do Adriano, é o Abner. O Abner, que era da Ponte Preta. O Abner estava na reserva ontem. Ele não foi inscrito? Não, ele estava na reserva ontem. Então são 2 Abner. Bom, mas aí é brincadeira. Um Abner já é difícil de guardar na cabeça, 2 é para matar. Mas então são 2 Abner. Não, então, ontem eu sei que aí o Rec perguntou qual é o que está melhor. Para mim analisar quem está melhor, eu tenho que analisar, como eu fiz aqui, os adversários. Agora, eu não sei qual Cruzeiro será que vem no Beira-Rio. É o outro Cruzeiro ou é o novo Cruzeiro que vai se revigorar com um novo treinador? Eu não sei. 1-0 é muito perigoso, nós temos que ter respeito. Tá? O Atlético Paranaense, ele vai dar uma pressão do Grêmio. Mas uma coisa é tu dar pressão com jogadores de alta qualidade. Outra coisa é tu dar pressão. O Atlético tem um tipo de pressão que é no abafa, na raça, na guerra. Tá? E o Grêmio tem que neutralizar como? O toque de bola que o Grêmio faz um gol e tem que fazer 4 ataques. Agora, é outro jogo, não está nada ganho, o futebol tem que respeitar. 2-0 não é um placar que não se possa fazer. Tá? Tem o apoio da torcida. Eu quero ouvir você sobre a posição de ontem, que eu achei incrível, do Lúcio Gonzalez. Ele não tem perna para fazer aquilo que ele fez no começo do jogo. Ele estava solto, dando bote em todo mundo, tentando recuperar uma bola para surpreender o Grêmio. Para mim, essa foi a leitura que eu fiz. Porque ele tentou dar uns 3, 4 botes no começo, e depois era óbvio que ele ia desistir, né? Porque não tem quase 40 anos. E aí... Daí voltou para o lugar dele. E o Wellington, ex-internacional, Martins, ele é baixinho e estava todo atrapalhado ontem. Sim. Ele começou bem, depois ele começou a cair. Porque ele começou a tentar fazer uma transição que ele não sabe fazer, chegar na frente. Porque o Lúcio voltou. Porque antes quem estava dando bote na frente era o Lúcio Gonzalez, aquele camisa 3, dando bote para tudo que é lado. Mas esse rapaz não vai aguentar. Sim, já tem o Cirino, que é veterano. O capitão de equipe, o volante, capitão de equipe. Pesado, exato. Tem corpo de zagueiro. Mas ele começou sem ser volante, sim, né? Exatamente. Ele começou lá na frente. Sim, aí foi recuando. O Atlético não foi... o Grêmio também... E tudo isso tem... foi bem superior. Ele criticou o Thiago que o Atlético marcou mal.
Mas eu acho que a estratégia também, que eu até achei inteligente no colocar o Lúcio para dar consistência na meia cancha, mas não deu consistência. Os dois da beirada não deram. Uma coisa ajudaram. que a gente tem que sempre... que o adversário estava bem demais, né? O Grêmio estava bem demais. O Grêmio estava inspirado. O Grêmio estava bem demais, o Grêmio estava errando passe. Esse menino, o Matheus Henrique jogou muito bem. Cara, Aí é jogou que demais, cara. Jogou demais, cara. Ele traz um detalhe demais. que a gente o Grêmio tem que analisar. Se tu faz o Maicon descansar um pouquinho mais como volante, e ontem foi a prova, e tu libera mais o garoto que tem saúde, como fez. Mas ele está se tornando protagonista, né? Exato. Ele começou a ultrapassar o Que meio de antes campo e botar a bola para os outros jogar. Sim. Então, Ele já antes estava o contrário. Ele O já está Maicon- assumindo o que o Maicon fazia, né? Ele já está fazendo. O Maicon estava nos outros jogos querendo ir lá na frente, mas a volta é longa, né? Sim. Ele já não tem mais idade e o guri ficava preso ali atrás, tipo um primeiro volante. Então, ontem o que se viu, eu gostei, foi que o guri foi o protagonista, passou à frente e o Maicon ficou mais. Prova está que jogou os 90 minutos, tá? Mas isso, o guri vai criando casca, né? O guri já foi para a seleção, foi para um monte de jogo. Naturalmente vai tomar conta. Sim, taticamente, você perguntar quem está melhor. Aí vem uma questão de jogo numa disputa. O Internacional tem um detalhe que favorece. Ele está também como o Grêmio com a zaga muito bem. E ele tem um detalhe, ele tem um triângulo no meio de campo, coisa que o Grêmio não tem. Ele tem um volante mais atrás, Reca, o Patrick pelo lado esquerdo e o Edmilson pelo lado direito. Aí vem mais, aí acertaram, mais o D'Alessandro, no losango, tá? Mais à frente. Quer dizer, o Inter já tem 4 aí. E além disso, o Nico, quando joga na direita, ou outro jogador, agora chegou o Bruno, surpreende se ele não fizer aquilo ali, foi o melhor momento do Botafogo. Eu vejo todos os jogos do Botafogo. Foi o melhor momento naquele Botafogo com o Roger na frente. Foi o Bruno Silva pela direita, fazendo o terceiro homem ou o quarto homem. Entende? Mas naquele elenco do Botafogo tinha Neilton, tinha Lindoso, Sim, Roger claro. e Bruno. Os 4 outro foi o já melhor estão momento no Internacional. com o treinador. O Roger já foi, o Neilton está aí ainda, o Lindoso está aí e agora está o Bruno não, também. e o que foi pro Chapecoense agora, voltou pro Chapecoense. O Camilo. Camilo, na meia. Então foi o melhor momento do Botafogo com o filho do Jairzinho. Ali que Eu entrevistei o Jairzinho há poucos dias. E o lateral esquerdo está lá no Palmeiras, estava emprestado, voltou. Então, e aí vem o Grêmio. Aí vê que o Grenal muda. O Internacional, na realidade, o Internacional joga no 4-1-4-1. É o Guerreiro na frente, os outros marcam esse movimento, fecham as portas. E o Dourado um pouco mais fixo. O Grêmio tem que corrigir. Lindoso. Nesses jogos de mata-mata, o Grêmio se apropria. Mas aí são 2 volantes. Olha como muda. Um tem 3. 1, 2, 3. Volante mais atrás. O Grêmio são 2. Aí mais o garoto. O Alisson. O Alisson para a direita. Mas o Alisson tem que abrir muito. Ele sai do meio e aí é que o Grêmio começa a perder o meio de campo. 3 não vence 4. E aí um pouquinho mais à frente do Jean-Pierre. Tu entendeu? Aí mais Jean-Pierre. Quando o Jean-Pierre é que querem, aí o Jean-Pierre não conseguiu, querem que ele chegue na frente, mas na realidade ele também tem que ajudar os 2 volantes, senão o Grêmio perde o meio de campo. Então essa é a conjuntura que tem os dois. Quando dá certo, dá um jogo como o de ontem. Quando dá errado, dá um jogo como o da Chapecoense. Exatamente. É que talvez... O Inter acho que é mais consistente, defensivamente Sim, é mais sim, consistente, eu vejo isso. Sim, eu acho. Porque ele se fecha melhor no meio de campo. Porque o que me pareceu ontem, Paulo, e aí você, o Cassiel, o Rec podem debater mais sobre isso, é que o Thiago quis segurar mais o jogo para garantir levar um empate, levar um empate, 1 a 0, perder de pouco. É. Só que ele não explorou, não sei se por falta de característica de jogadores no elenco, ou se porque o elenco está cansado, porque semana passada eles estavam jogando no Japão. Você não pode esquecer isso também, né? Sim. E a viagem é desgastante. Mas ele não explorou isso de o Grêmio não ter essa consistência no meio-campo defensivo. Ele não foi tão agressivo para explorar essa deficiência. Uma das características que tinha o Atlético era ter posse também contra o Grêmio. Não conseguiu. Não conseguiu. Não, até teve mais posse de bola. Teve mais que o Grêmio, 52-48. Mas não parece, né? Mas não parece. Mas não criava. Porque não criava. É porque era uma posse de bola trocando no sistema defensivo, né? É que a posse de bola... E depende de onde é que tu tem a posse, né? Exato. E a posse Qual é o setor do campo? Sim, e a posse de bola é uma coisa. Agora, ele tem o atacante mais veloz marcando um lateral ou um ala. Eu acho o trabalho do Thiago muito bom. Muito bom, muito bom. E uma outra coisa também que a gente tem que salientar, né? O Atlético cresceu em termos de
comparando jogador com jogador, Não dá para comparar. Dá 8-3 mais ou menos. Tu não faz milagre. Já não voltamos. tem, cara. É, Tem aí muita complica. diferença, né? Já voltamos. Só para não contrariar o que disse aqui antes, o Paulo Henrique tinha razão. O Bragantino ele não foi campeão brasileiro, mas ele foi vice-campeão brasileiro. Eu fui me lembrando, em 91, o São Paulo foi o campeão brasileiro, e aquela Copa América de 91, o Falcão levou Gil Baiano, Márcio Santos, Mazinho. Silvio centroavante, Mazinho Oliveira, Mazinho, Mauro Silva jogava Mauro também no Silva, Bragantino. Mauro Silva Claro. também. É um baita time. Porque em 90 eles tinham decidido o Campeonato Paulista e em 91 Tempo do Nabi Abichedi, Nabi Abichedi. vice-presidente da CBF, o seu Enio presidente treinou, da Federação Paulista. o seu Enio treinou o Bragantino. Um dia eu cheguei para fazer um jogo em Bragança Paulista, tá o seu Enio na portaria do hotel, que também era do Jesus Chedi, o hotel. Ficou a Ubra lá. E aí o seu Enio, tô ali, cheguei eu e o Haroldo, o seu Enio estava tomando Coca-Cola com cerveja. Aí que nós brincávamos com ele que ele estragava as Eu duas. dei azar, peguei o Bragantino. Estragava as duas. Eu dei azar, peguei o Bragantino já em baixa, fechando quase. Agora vai subir. Fez uma parceria com o Red Bull. E é o Zago líder técnico. da Série E é o B. Zago técnico. Sim. Isso. Eu fiz um jogo lá em 96 que o Inter perdeu, que o Grêmio botou um aviãozinho aqui contra o Goiás, eles estão fora. O Figueiredo era o técnico do Internacional, o Inter errou pênalti, o Leandro, centroavante, errou pênalti, e o Vianney Carlet, era o nosso comentarista, eu, o Haroldo e o Vianney só falava no sanduíche de linguiça, tem que comer, porque isso aqui como é que é? É da cidade, símbolo da cidade, era um sanduíche com linguiça. Né? E aí, eu lembro até hoje, fizemos aquele jogo lá em O 96. estádio é o mesmo, não. O estádio É a mesma coisa. limitado. Eu vejo às vezes os jogos. Arquibancado lá do outro lado da social é vazada, Sem né? dúvida, É vazada. Isso. Assim, É só... época de madeira, de madeira. Não é mais. Agora não é mais. Naquela Mas época, ela é vazada. Naquela época, campeão paulista era de madeira. Impressionante. Não era de trilho? Isso que o Eduardo Fará ajudava muito os times do interior, né? Botava jogadores, lembra? Tem uma época que ele contratava. Grêmio volta a enfrentar o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil somente no dia 4 de setembro. Ou seja, eu repito o que eu disse no começo do programa aqui, Paulo. Eles vão saber se vão se enfrentar na Libertadores da América numa semifinal antes de decidir na Copa do Brasil. A decisão da Libertadores com o Flamengo e com o Palmeiras em 2 partidas é antes do dia 4 de setembro. Sim, é durante o na mês semifinal. de agosto. Para ver se chegaram na semifinal. Então, quando eles forem decidir a Copa do Brasil, de repente, já saberão que vão se pegar também. Podemos ter até o final do ano 5 Grenais ainda, então. 5 Grenais. 5 Grenais. 5 Grenais. É isso aí. Bom, né? Bom para nós que estamos assistindo, né? E aí tem o outro lado, né, Rec? Esse é o lado super positivo que pode acontecer. O lado super negativo. Já vem tu Não, buzar aí. o lado meio negativo, então, para não falar o super negativo, mas o É que tu tá com a cabeça inchada por causa do teu Atlético Paranaense, que tomou um chocolate ontem. Tomou um chocolate mesmo. O lado meio negativo, então, é que essa ronha das datas da Copa do Brasil, se os dois forem eliminados da Libertadores, não tem mais. Porque pode usar as datas que são da Libertadores para as finais. Ah, tu já tá fazendo fofoca. Não precisa ser os dois, pode ser só um. Não, é que os dois têm que cair. Porque se um dos dois segue vivo na Libertadores, não libera para ambos Então o os negócio é finalistas. perder, então. Essa é a tua tese. Não. Perder pro Palmeiras e perder pro Flamengo. Não, a minha tese não é essa, mas daqui a pouco Pode é uma acontecer. solução, pode Não, mas acontecer. o pior é que pode acontecer. Tudo São pode as duas acontecer. maiores forças econômicas hoje do Brasil. Sim. Grêmio Internacional pegaram as duas maiores forças econômicas. Mas Grêmio Balotelli parece que Internacional não vem estão mais. Não, não melhores. Grêmio Internacional estão melhores. Estão. O Mais momento bem é melhor. estruturado O como momento time, é melhor. né? Bom, Everton levou o terceiro amarelo e será desfalque na partida da Arena da Baixada. Vocês acharam que foi de propósito o cartão do Everton? Não digo de propósito, agora não pode um atacante fazer uma falta daquela natureza. O cara estava atrasando a bola pro zagueiro, se não me engano, e ele veio e deu o carrinho. Ele não tinha jamais começado a pegar Por isso a que bola. muita gente hoje disse, olha, se não ele foi- queria ser convocado. Se Não, não às foi- vezes não é nem por convocado, Rec. Pô, o jogo tá praticamente decidido, tá bem encaminhado. Tu vai entrar numa final pendurado se tu pode limpar a ficha antes? Nem independente. Não, mas ali não Mas- tava.
Não, Quando mas ele tomou o cartão, foi no começo do jogo. O Grêmio tomou os 2 primeiros cartões da partida. Tava 1-0. Tava 1 a 0. Tava 1-0, me lembro. Tava 1 a Primeiro 0 tempo, o time... Eu acho que estava 0 a Mas 0. mesmo assim, né, Cassiá foi treinador muito mais tempo, né? Tu não mandaria, tu não pediria para ele tomar cartão, né? Não. Mesmo que tivesse 3-0 o jogo. Não, e o seguinte... Porque tem o jogo da volta. O primeiro falta- gol do Grêmio foi a 24 minutos. Não, uma falta desnecessária, que se fosse mais rigorosa, poderia ser mais prejudicial para o jogador. Ele estava de costa, ele estava nas costas do jogador, ele jamais pegaria a bola. Então ali se perdeu. Atacante não pode dar carrinho. Se o zagueiro não pode, o atacante pode menos. Equipe volta a campo no sábado contra o Palmeiras na Arena pelo Brasileirão. O Pepino é o lateral esquerdo, né? O Grêmio está com o Capixaba suspenso e aí fica só o que tem, né? Não adianta, é o que se tem. Se fala no Darlan improvisado. Mas se não vai ter que jogar o titular. Renato deve escalar a equipe totalmente reserva. Rômulo cumpriu suspensão e retorna. Suspenso, Capixaba é desfalque confirmado, como disse o Maurício. Darlan pode atuar improvisado na lateral esquerda. Direção renovou o contrato com o Jean-Pierre até o final de 2023 e com o Marcelo Oliveira até dezembro de 2020, na verdade, porque ele se lesionou, é uma compensação pelo serviço prestado. Parabéns à direção do Grêmio. O Eu jogador acho se que lesionou ele gravemente num jogo. E é um líder de grupo. É mais veterano. Pode até, quem sabe, tomara que volte, mas pode. O Grêmio está garantindo, está mostrando Fez isso com o solidariedade. Douglas também. O Grêmio fez isso com o Douglas também. Então isso é bom, acho. Parabéns ao Grêmio, à direção do Grêmio. E tem estabilidade? Um ano, né? É lei? É lei, um ano tem estabilidade, né? Sim. Ah, então renovou. Tem isso também. Mas de qualquer forma, Não, fez uma atitude ajuda muito dentro da certa, lei. muito correta. O Inter viajou para enfrentar o Fortaleza sábado no Castelão. Todos os titulares ficaram em Porto Alegre, inclusive o goleiro Marcelo Lomba. Sobis não viajou e se credencia a ser titular contra o Flamengo pela Libertadores na próxima semana, mas vai seguir a dúvida porque o Nico também não foi e está suspenso. Partida contra o Fortaleza marca a estreia do volante Bruno Silva. Em coletiva de apresentação, Bruno Silva disse querer atuar na terceira função da meia cancha. É isso que ele fazia, pelo lado direito, fechando o meio. Exatamente. Foi o melhor momento dele. Rodrigo Lindoso voltou a treinar com bola hoje e está recuperado para enfrentar o Flamengo pela Libertadores. O desfalque vai ser o Edenilson, né? Porque se jogar, vai jogar no sacrifício. E nós sabemos que houve com o Dourado quando jogou esse ano no sacrifício. Até agora não conseguiu mais jogar. O gol do Grêmio foi aos 25 do primeiro tempo e o cartão do Everton aos 32 do primeiro tempo. Ah, tá. Foi logo depois. Né? Foi depois. Eu me lembro que estava 1-0, até pensei, pô... O gol do Grêmio não foi a 25, foi a 23 e uns quebrados ou 24. Arredondado. Pra cima. 24. No minuto ao minuto eles botaram no minuto 25. Mas Para isso aí eu sou chato, eu anoto esses negócios. O Luiz está engatilhado aí, vamos falar das melhores panelas do mundo. Diz aí, Luiz. Hoje eu quero falar com você sobre qualidade de vida. Você sabia que o óleo da fritura é o principal, é o grande causador do colesterol ruim, do diabetes e principalmente das doenças cardiovasculares? Gente, qualquer óleo, quando você aquece a mais de 100 graus, este óleo se torna gordura saturada. Aí sabe o que você faz? Você mergulha o alimento nesse óleo e frita. O alimento absorve esse óleo, você acaba comendo esse óleo, essa gordura saturada que vai fazer mal para a sua saúde. É por isso que nós estamos trazendo para você as melhores panelas. As panelas da Friggold que não utilizam mais o óleo no preparo do alimento. Você vai poder fazer a carne, o frango, o peixe, o omelete, qualquer alimento, o que você imaginar, sem utilizar mais o óleo para você poder preparar o seu alimento. Ah, e a grande surpresa que a Friggold trouxe para você. Na hora da limpeza, você vai passar um papel toalha e pronto, tá limpo. Gente, não gruda nada no fundo dessas panelas. Então você não vai perder mais tempo na pia lavando panelas. Não é o sonho de toda dona de casa? Já imaginou ter panelas para você nunca mais precisar perder tempo lavando panelas? Olha só, o desconto autorizado pela fábrica era de R$200, mas quem ligar agora, atenção, nós estamos dobrando esse desconto, R$400 de desconto para você que ligar, 4003-4220, você vai receber todas as panelas,
vai receber brinde especial e a sua parcela vai ficar bem pequenininha. É só você ligar 40 03 42 20. 40 03 42 20. Você vai dar só um toquezinho e a Freeze Gold retorna a ligação para você. Decidiu? Não quer mais usar o óleo? Quer ter mais qualidade de vida? Então liga 40 03 42 20. 4003 4220 para você ter aí na sua casa as melhores panelas do mundo. Quero fazer uma saudação especial, daqui a pouco até vou ler o texto normal aqui, para TBK Serviços, para o Eduardo, para o Cláudio. TBK Serviços é uma empresa especializada em reformas. Sabe que o cara em casa, Cassiá, agora existe o tal do marido de aluguel. É aquele cara que vai, fica uma hora e faz o que pode. Arruma uma janela que está despencando, arruma um cano que está estourando. Né? Faz o que pedem. Mas às vezes, pelo tempo, né, diz, olha, eu já fiz aqui, já consertei a sua fechadura, mas sobrou 45 minutos. A senhora tem alguma coisa, o senhor tem alguma coisa para fazer? Aí é o tal do marido de aluguel. Mas o trabalho de excelência que a TBK faz é muito mais do que marido de aluguel. Você faz uma lista. Bom, essa porta aqui está enroscando embaixo, essa fechadura aqui não fecha, essa janela aqui, essa persiana aqui não tem jeito de baixar, e faz a lista e entrega para eles. Tem vazamento, tem pedra saltando, tem não sei, tudo, vaso entupido, tudo. Box quebrado, enfim, né? Gás vazando. Entrega tudo que os homens fazem aí com maestria. Vamos ver o Paraíso, está aí a KBK Serviços, né? Está passando aí para você já ir meio que se adaptando aí às suas necessidades, faz demolições, faz reformas, enfim, trabalha com porteiro eletrônico, com cerca elétrica, é um pupurri de coisas, né? É um repertório de atividades que eles fazem, porque tem uma conjugação de pessoas que fazem, cada uma numa área distinta. Então é muito legal o trabalho da TBK. Mas vamos falar do Paraíso. Vivemos em um momento que somos tirados constantemente da nossa paz de espírito. Trabalho diário, movimentação urbana, estresse, calor extremo, cidades superlotadas. Necessitamos de mais calma, silêncio, ouvir o canto dos pássaros, andar de pés descalços, família, cachorro solto no pátio, hábitos saudáveis, música, esportes, contato com a natureza em meio ao litoral. Sensação de paz, tardes de veraneio, prazeres em frente ao mar. O que importa é a nossa alegria, o lado bom dessa história. Até onde o seu sonho te leva? Praia Lagoa Cortada. Uma praia planejada, com toda a infraestrutura e singularidade paisagística. Um projeto pensado para você e sua família. Aqui, as dunas preservadas, o mar e a lagoa esperam por você. Muito bem, tá aí o recado do Laíri, que era da época do Cassial, o Laíri, empresário de futebol, né, representante de vários jogadores aí, para você comprar o seu lugarzinho lá na Praia Lagoa Cortada, na Praia de Gaivota, Santa Catarina, um lugar que é paradisíaco. Paulo, o futuro a Deus pertence, mas... Tô esperando. Tem batendo na trave já algumas coisas aí, a possibilidade boa também do Caxias de retornar, né? Dependendo agora que em setembro tem eleição. E algumas outras coisas aqui no estado, alguma coisa fora do estado também, tá se encaminhando. O São Luís não tem possibilidade de voltar? Não, São Luís encerrei o ciclo, né? 3 anos lá. Muito tempo, né? E quando terminou esse ano, a gente conversou lá. Por sinal, uma bela campanha, né? Eu peguei o São Luís na 2ª divisão, né, Cassiá? Tu só não conseguiu bater aquela minha campanha do Copa Governador, não é? Betinho, é isso. Mas era boa, olha bom que time, hein? Pô, o Caçula. Eu torço muito a alguns times que... Jânio goleiro. Sim. Kiko. O Polaco. O Nilmar na zaga, campeão pelo Grêmio, campeão Nilmar, brasileiro. Caçula e Kiko. Lateral direito Polaco. Exato. João Luiz Bolinha. Isso. Betinho. O Edmundo. O João Luiz Bolinha. Negrini. Não tinha o Negrini também? Negrini. Chegava junto, né? Olha o time que ele tinha. E lá foi pro Atlético.
Mas eu torço muito, tem O Atlético Mineiro. Atlético Mineiro. É. Primeiro Paranaense. Isso, e Depois foi Mineiro. Ficou muitos anos foi os subindo. dois, né? Paulo Baier não estava começando também? Tava, mas não peguei o Paulo Baier, já tinha saído. Exatamente. Mas o São Luís tem era o uma centroavante? história muito bonita. O Café. Não um decidiu. paulista. Pô, o São Luís decidiu a Copa Kleber Furtado em 91 com o Inter, não foi? Foi. Não, mas não foi Furtado. Copa Federação Gaúcha. Não era governador, não sei. Copa Governador. Isso, Copa Governador. No Beira-Rio. Perdemos 2-0. O Kleber Furtado morreu naquela época. Aquela época não deixávamos jogar jogador emprestado. E o meu melhor jogador era o Edmundo. Aí não pôde jogar contra o Inter. Faleceu. Sim, afogado, depois faleceu lá né? em Afogado. Afogado. Mas bem depois. Né? Mas É tinha mesmo. Um belo time. É mesmo. Eu fiz esse jogo lá. Era um grande. Quem time marcou, bom quem pra- marcou, bom pra eu- caramba. Era o Abelão o técnico do Quem Inter. marcou o São Poleto Luís? era o técnico do São Luís, eu acho. Não, foi Ou era tu? era o Era tu. Graciá. E o Abelão era o técnico do O Inter. futebol é gozado, houve uma troca. Eu saí do Ipiranga e fui para o São Luís. E o Poleto veio do São Luís para troca mesmo, não teve nada de tirar, foi troca mesmo. Ah, então tá, mas então não tá Trocaram tão o treinador. errado. Trocaram treinador, impressionante. Mas quem. Os clubes trocaram? Ou Sim, como é que é? chegaram a um acordo conosco. Que bárbaro. Eu estava começando, o Poleto já tinha mais experiência. Viu? Então não tô tão errado. Naquele tempo era melhor que tinha, né? Mas o grande momento de São Luís, além dessa disputa da Copa Governador, foi o empate com a seleção brasileira no Beira-Rio, né? No jogo Isso. treino. Isso. Torcedor do Inter torcendo. pro Falcão Inter. era o técnico? Sim, torcedor do Inter torcendo para São Luís porque era vermelho e branco. Aí houve vaia e foi um Não foi grande aquele tipo momento. Bebeto que ia embora e o Falcão Eu segurou. mexo com o pessoal lá do São Luís, mas por que você não bota na marquise aí do estádio o único clube do Rio Grande do Sul que empatou com a seleção brasileira? Olha que é marketing melhor que isso. Até hoje não botaram. Não sabe aproveitar o marketing. Algumas time bom, mensagens que time aqui bom. do nosso Facebook aqui, facebook.com/, Luiz Carlos Reck. O Alex Antônio Maier está em Caxias, dizendo que é fã do Paulo Henrique, cara do bem, humilde, baita profissional, sucesso. A Ângela Jan diz que está em Santiago assistindo, Santiago aqui no nosso interior, assistindo o programa. Sim, onde A esposa do onde Paulo. mora, exato. O Cláudio dizendo que está nos assistindo em Carlos Barbosa. O João Carlos Bevilacqua, duas feras que fizeram história no O São Luís de Juí. Bevilacqua. O Bevilacqua. Pô, que figura extraordinária. O Volney Moro também mandando um abraço e muitos aqui opinando. O João tem cargo de direção lá no clube. De E tá o futebol. Paulo Roberto tá em Juí lá também. O Paulinho. O Paulo lateral. Paulinho, né? lateral esquerdo. Isso. Vice-campeão brasileiro. É de lá, de lá. Visma, né? É, Isso, em 87. Ele tem uma escolinha lá, eu acho. Isso, ele sempre Tem uma me manda escolinha lá. mensagem, tá sempre assistindo Tem uma também. escolinha lá. O Cristiano Lopes Moraes disse que está apostando em Grêmio e Cruzeiro na final da Copa do Brasil. Diz ele que, como saiu o Mano, ele Nem tem vou mais... perguntar qual é o time dele. Não, acho que não Sem precisa, perguntar, né? né? Diz ele que se fosse o Mano já teria jogado a toalha, mas agora é o Rogério Ceni. Mas eu vejo a situação do Inter mais complicada que a do Grêmio. Porque se der 1-0 é pênalti. Internacional Não tem mais e Cruzeiro. gol qualificado. Não tem gol qualificado. O Grêmio, se fizer um gol lá, o Atlético tem que fazer 4, porque 3-1 dá É pênalti. saldo de gol. Então é muito difícil a situação do Atlético, porque o Grêmio é de fazer gol. Hoje um ouvinte se irritou, né? Oh, é engraçado, que o Inter sempre tem um problema, o Grêmio sempre tem uma solução. Não é, é uma análise. Se o Internacional tivesse feito 2-0 no Cruzeiro em Porto Alegre, eu ia dizer a mesma coisa. Vai fazer um gol lá em Minas e pronto. Mas é difícil. O que facilita, entre aspas, para o Atlético, ou dificulta para o Grêmio, é que se fosse na Copa do Brasil, se o Grêmio fizesse se o regulamento da Copa do Brasil fosse o de anos anteriores ou da Libertadores, o Grêmio fazer um gol em Curitiba não teria mais a possibilidade de pênaltis. Sim. Então o Atlético vai seguir vivo com a chance de E 3-1 dava Grêmio. 3-1 vai dar pênaltis agora, Isso, né? 3-1. No regulamento de Libertadores, 3-1 daria Grêmio pelo gol marcado fora. E o Inter desconta agora no Sub-20, está 2-1 no Passo da Areia, início do segundo tempo. Tem um bom Grenal já com 3 gols. Tem chance ainda. Uma coisa que é a favor do Atlético é conhecer o seu campo, né? Tem diferença. Tem diferença. Ele conhece seu campo. Não é campo, né? Ele é um gramado artificial, né? Então, tem uma diferença. O Atlético conhece, sabe jogar, sabe o pique da Sabe bola. da pressão ali. Sabe, tem uma diferençazinha, né? É lógico que o resultado foi muito bom para o Grêmio.
Podia ter matado o jogo. Podia ter 3 a 0, matado com não seria 3 a 0, nada tava mal. morto. Eu comentei Mas- o jogo do Atlético contra o Internacional, era o Atlético titular contra o Inter reserva. O Atlético ganhou de 1 a 0 no finalzinho. O Atlético não jogou bem. Eu vi aquele jogo, não jogou bem. Não jogou bem o Atlético. Parecia até que o Inter podia beliscar mesmo com os reservas. Sim. Se fosse o Atlético... Começou bem o Inter. É. Pô, foi caindo, o Atlético deu uma melhoradinha e ganhou o jogo. Mas não jogou bem, tem razão. Se fosse o Atlético antes da Copa América, que meteu 3 no Boca, por exemplo, na sua casa... Mas se aquele, eu vi Seria- aquele jogo, foi um jogo atípico. Mas Na pressão e deu tudo certo. Ele vai ter que Sim. fazer outro jogo desse. tem que fazer outro Vai ter jogo que de fazer outro exceção. jogo, exatamente. O Thiago disse ontem na entrevista coletiva, né, que ele tem que fazer um jogo de perfeição contra o Grêmio para ter chance. O Atlético Paranaense ele tem uma boa estrutura do time, mas ele é um tipo de pressão, Paulo, diferente que o Grêmio, principalmente o Grêmio dá. O Grêmio é uma pressão organizada, o toque de bola. O Atlético é na força, ele vai, a torcida empurra, tá? E ele vai numa pressão que não deixa de ser natural, agride o adversário, mas às vezes não tem a qualidade que nós falamos aqui para criar uma jogada melhor organizada. É a pressão porque a torcida empurra, não é uma pressão qualificada. Bom, a TBK Serviços, que eu já falei bastante, é uma empresa especializada em reformas, construção, terraplanagem, demolições. Tem todas as soluções para a sua obra: limpeza, preparo de terrenos, hidráulica, elétrica, porcelanato, pintura, gesso, além de tudo aquilo que eu disse de fazer pequenos consertos. A TBK Serviços idealiza, projeta, realiza a sua obra por completo. Ligue 983 196410 ou 3207-7976. Siga no Instagram, @TBK Serviços. Autolongarina, alinhamento técnico, seu carro novo outra vez. Promoção, geometria 3D, 4 balanceamentos e rodízio de pneus com 70% de desconto. Carro andando direitinho, na linha, alinhado. Basta enviar mensagem agora para ganhar a promoção, todos vão ganhar, 983 15 22 27. 983 15 22 27. Auto Longarina atende também oficinas e seguradoras na Avenida Madri 361. Galeteria e Casa de Massas Piatto Bello, há 20 anos serve a tradicional culinária italiana aqui em Canoas, com rodízio de massas de fabricação própria. São 15 tipos entre doces e salgadas. Acompanha galeta ao primo canto, costela suína, calabresa artesanal também de fabricação própria, filé de frango com bacon, maminha grelhada, saladas e sobremesas. Piatto Bello atende no almoço de terça a domingo e na janta de terça a sábado. Siga Piatto Bello nas redes sociais, Facebook Galeteria Piatto Bello, no Instagram Galeteria Piatto. SOS Empregador Doméstico. Regularize sua empregada doméstica com valores especiais para todo o Brasil. Ligue 0800 007 2707. sosempregadordoméstico.com.br. Loja Intershop da Rodoviária. Produtos licenciados do seu clube do coração. Em frente aos boxes de chegada dos ônibus. Televendas 3225-2378. FAC, materiais de construção. Sua reforma do alicerce ao telhado. Ligue Televendas 3466-6133, 3466-6133, fast.com.br. Quem sobe dos 3 gaúchos? Paulo. Os três têm chance, né? Os 3 têm chance. E eu acho que os que decidirem em casa vão ter uma vantagem boa. Dá para fazer até uma treta no final ali, o Juventude com o Ipiranga, né? Nessa primeira parte agora. Não, Mas tudo vai depender do Juventude, joga agora com volta lá, fora, né? Se perder lá, não tem mais, aí tem que ganhar, não né? tem acordo, não tem nada. Mas aí o Ipiranga ganhando do Boa vai a 28. Tá. O Juventude tem 27. Se ele perde. Quem pode ficar na pipinosa é o São José, que era o mais classificado. O REC não vai me perguntar porque eu treinei 2 e joguei num, então eu não vou dar o meu Não, opinião. mas era para ti a próxima. Eu joguei no São José, treinei o Juventude, campeão brasileiro, maior campanha do brasileiro, modéstia à parte, do brasileiro. E treinei o Ipiranga também, que foi nessa troca aí que eu falei anteriormente com o Poleto. Então tenho muita admiração por esses clubes. E o bom seria que os 3, mas não tem que passar 2, né?
Não. Não, pode passar. Pode passar os 3. Não, tá, mas depois, para subir. Não pode passar os 3. O que sobe Sobem quatro. 4. Sobem 4. Então, Dá pra ficar em cima do muro. E eles vão Dá pra ficar em cima do eles muro. vão se- e eles vão se enfrentar Tomara só que depois, isso né? é bom porque nós precisamos de mais representantes na B, na D, na C. Isso é bom pro E que o futebol. Brasil se mantenha, né? O Que é Brasil difícil, se né? mantenha. O Brasil Exatamente. o Brasil Perdeu pro Curitiba, né? 2-0, é né? bem Isso. complicada a situação de se manter, né? O campeonato tá muito, muito parelho, né? Tava segurando o Curitiba, tomou um gol depois dos 20 e aí tomou um no final. O São José joga fora de casa Com o agora Remo, com o Remo e decide com volta redonda. redonda em casa. Eu tô com tudo aqui porque tô chulhando. O isso aí. gol- E e todos olha, eles têm chance, né? O Remo tem chance, tá? O Remo tem 23 pontos, ele tem chance, Tem chance ele ainda. precisa e na ganhar do última, São e José na pra- última rodada os 6 se enfrentam, né? Jogo de guri não dá pra dar muito Os palpite. 6 vão se enfrentar, os 6 que têm chance, né? É São José e Volta Redonda, Juventude, Ipiranga, Paysandu e Remo. Paysandu e Remo. Tudo se enfrenta. É. Todos eles se enfrentam. E agora tem... Os 6 que têm chance. Agora tem Luverdense e Paysandu. Luverdense desesperada para não cair. Não, o Paysandu ganhou 1-0 esse jogo. Ganhou? Foi hoje? Foi hoje, foi 1-0 o Já Paysandu. terminou? Paysandu que tá bem, né? Ele Mas tá que em hora andamento, foi? tá em andamento. Ah, tá, Tá em eu acho andamento. que... Olha aqui, ó, empatou o Internacional. O jogo de guri não dá para dar muito palpite. Empatou o Internacional. É isso. Valeu, Paulo. Obrigado, Valeu, Cassiano. obrigado. Um grande pelo abraço. convite. Até amanhã.